Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mundo da Arte. Bom, hoje eu vim aqui gravar pra vocês um vídeo, que hoje vai ser um vídeo motivacional, que isso é uma coisa que eu tive vontade de fazer, né? E também porque eu já ia trazer aqui mesmo, então eu também já é um dos conteúdos do canal. Aí eu tô aqui. Primeiramente vim me justificar porque fiquei um mês sumida, porque, gente, eu tenho curso e eu ultimamente tava andando muito ocupada com o desenho da semana. Desenho da semana e o desenho da exposição, na verdade. Então por isso que eu dei uma sumida, mas vou voltar à frequência, beleza? E bom, hoje o tema, que vocês provavelmente já devem ter lido no título, é sobre seja grato pelas coisas pequenas, né? E tipo assim, tem a ver com a Bíblia, tá? Mas lembrando que o que vai contar, que eu vou contar aqui, vai fazer sentido e vocês vão sair aqui, provavelmente nesse vídeo já com a cabeça assim, ó, entendeu? Tipo, a mente aberta assim, que eu quis dizer. Então, ó, se eu de vez em quando olhar pra baixo, é porque é um roteiro que eu tinha feito aqui, então por isso que de vez em quando eu vou ficar olhando pra baixo. Então vamos lá, eu vou primeiro contar, antes de ler o negócio aqui, eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo, um livramento, que aconteceu comigo, na verdade, que até hoje eu não esqueço, gente, porque foi algo marcante, então eu precisava vir aqui contar, né, no caso. Então vamos lá. Tudo aconteceu o seguinte, como vocês sabem, eu faço curso de desenho, né, eu entrei em abril ou foi em março? Acho que foi em março, eu entrei no final de março, aí em abril fez um mês, maio fez 2 e esse mês vai fazer 3. Já estamos em julho, né? 4. Mais ou menos 4 meses por aí que eu tô no curso. Aí, né? Eu tenho que ir de ônibus porque eu moro longe e meu curso é em outro bairro, que é bem longe daqui. Tipo, por exemplo, eu moro. Não posso falar o nome do bairro onde eu sou, né? Mas, tipo assim, meu curso é lá em Campo Grande, por exemplo. Então, tipo assim, eu moro longe, então eu tinha que ir de ônibus. Graças a Deus é um ônibus só, não é vários veículos de uma vez, não. É um ônibus só que eu já consigo tranquilo. Aí tá, tava um certo dia, era numa quarta-feira, pelo que eu me lembre, né? Era numa quarta-feira, agora foi algum dia de maio. Só não lembro que dia, não lembro se foi no meio ou se foi no final de maio, agora não lembro. Foi mais ou menos por aí assim. Aí geralmente eu vou em pé quando eu tô voltando, né? Porque pra quem não sabe, eu tô com uma pasta de desenho que é o curso que ele dá. É desse tamanho a pasta, gente. Mais ou menos desse tamanho. Aí, é. Né, essas coisas assim. Aí, tipo assim, não dá pra eu ir sentada por causa da pasta, entendeu? Porque, tipo, por exemplo, o BRT, ele lota, né? Como vocês sabem. E eu com aquela pasta gigante, fica meio difícil de eu ir sentada. Então, por isso que em pé. Assim, pra ida, eu vou sentada quando dá, né? No caso, né? Porque, como eu vou lá até a final, né? No caso. Eu vou até o final porque dá pra fazer um corte de caminho legal. Aí é por isso que eu vou em sentada e na volta eu venho em pé. Beleza. Tava eu lá esperando o ônibus sair, entrou um monte de gente, algumas pessoas sentaram, outros ficaram em pé, normal. Aí até que o ônibus saiu, né? Enfim, tava normal, falei, até aí tá tudo bem. Aí a gente tava seguindo, beleza. Aí de repente, na hora que a gente tava chegando assim, que a gente ia sair literalmente de Campo Grande, tinha que passar pela última faixa de pedestre, né? A última assim, pra ir reto pra poder já sair de Campo Grande. Aí tá, né? E do nada, que tipo assim, o sinal tava aberto. Então a gente tava passando. De repente, do nada apareceu um homem que ele praticamente atravessou correndo assim. É aí o que acontece? Com esse homem que passou correndo, eu acho que era um homem, né? Não tenho certeza, mas eu sei que foi uma pessoa que passou correndo. Aí o ônibus teve que dar uma freada, né? Sabe aqueles freios que o ônibus faz até assim, que dá a impressão que o ônibus dá uma virada? Então, ele teve que fazer isso. Só que o que aconteceu é o seguinte: um monte de gente se assustou, isso é óbvio, né? Muita gente se assustou. Só que teve duas crianças que se machucaram, né? Eu acho que a segunda criança se machucou, mas eu lembro que uma delas se machucou. Aí uma dessas crianças era autista, né? Porque como que eu sabia? Porque ele tinha um cordãozinho de autismo, né? E meu irmão tem isso, então esse aqui é autismo. Aí, tipo assim, gente, todo mundo ficou assim, chocado, ficou olhando assim, o motorista ficou olhando também. Aí, o que acontece? Ele parou em um lugar lá, aí ele foi verificar todo mundo, principalmente aquele menino que se machucou, porque aconteceu o seguinte, ele tava sentado no colo da mãe, né, na cadeira preferencial. Na hora da freada, vamos supor, ele tava sentado assim. Do nada ele bateu com tudo, assim, ó, com a cara direto, assim, ó, no outro banco da frente, assim. Aí, tipo, gente, machucou o nariz. O menino, gente, ele
Ele, tipo, bateu o nariz tão forte no banco que isso aqui sangrou, começou a sangrar assim no nariz. Parece que ele levou um soco no nariz, entendeu? Ele ficou chorando lá, chorando, chorando, chorando. Eu querendo ajudar o menino e, tipo, eu fiquei lá segurando assim, gente, mas, tipo, não tinha como eu ir, por quê? Como eu falei, eu tava em pé, tava segurando. Gente, foi aí que foi o livramento, eu acho. Então, queria muito ajudar o menino, só que acontece que na hora do impacto, né? Quase que aconteceu o impacto, né? Eu me segurei assim, praticamente eu girei, eu tava assim, peguei essa outra mão que tava com a pasta, mas eu não consegui segurar, aí eu girei assim e fiquei de costas pra porta onde o motorista ele sai, né? Geralmente, sabe? Pra cabine. Então, aí, tipo assim, aquilo ali foi, ainda bem que eu fui esperta na hora, e também foi Deus que ele me deu só, Giovana, segura, eu segurei. Aí, tipo assim, ele foi verificar se todo mundo estava bem, principalmente aquele menino que bateu o nariz, ele perguntou se queria passar no hospital, assim, e a mãe falou que não precisava, essas coisas, tipo assim, eu achei muito lindo a atitude do motorista dele ter se preocupado, gente. Então, tipo assim, foi muito bom. Aí, tipo assim que eu saí do BRT, que foi aí que a ficha caiu, que eu falei, gente, aí eu agradeci a Deus, né, claro, porque poderia ter acontecido alguma coisa pior, né, inclusive. Então, tipo assim, isso é ser grato por coisas pequenas, tipo, eu agradeci, porque ele deu uma oportunidade, principalmente aquele homem que passou correndo, né? Poderia ter acontecido algo pior, mas graças a Deus não aconteceu. E, tipo assim, eu acabei me refletindo, tipo, exatamente sobre esse momento, sobre é, esse dia, basicamente. Eu lembro que cheguei em casa e contei, assim, pra minha mãe, assim, ela falou, nossa, Joana, não sei o quê. E, tipo assim, contei pra minha avó e minha avó falou, exatamente, neto. Entende? Então, tipo assim, eu espero que. Até hoje, fiquei pensando nesse menino que se machucou. Eu penso assim, será que ele tá bem? Será que ele se machucou? Não, machucou, é claro que ele se machucou, mas, tipo, será que não aconteceu nada pior com o nariz dele? Então, tipo, eu fico pensando nisso. Aí, esses dias eu tava orando sobre ele, mas eu acho que ele tá bem sim, porque pelo tempo que passou, eu acredito que ele esteja bem. E agora eu vou ler o versículo, que vai fazer sentido, que ele tá em Tiago, capítulo 3 do 3 ao 5. Vou ler aqui, então não repare se eu gaguejar. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para os que obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vende também as naus que, sendo tão grandes, levadas impetuosos e ventos, serviram como um bem pequeno leme para onde que a vontade daquele que se governa. Assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas, vende quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. É isso, gente, do 3 ao 5. Tá no Tiago 3, capítulo 3, 3 ao 5, entendeu? E, tipo assim, quando eu li esse versículo uma vez, tipo, foi aí que eu me lembrei exatamente do livramento que eu acabei de levar ali. Não só eu, mas também todo mundo que tava lá no ônibus também. E também, principalmente, esse homem que, tipo assim, o sinal tava aberto. Ele falou, vou me arriscar. E passou correndo. Tudo bem, não sei se ele tava atrasado, se ele tava com pressa. E aí eu já não sei. Isso eu não posso falar. Porque também isso só Deus sabe que tava com aquele homem, entendeu? Então, tipo assim, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, entendeu? Muita gente espera grandes coisas, mas não é assim, gente. Tem que começar assim, a gente começa devagarinho, a gente começa no de baixo para depois subir, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente tem que botar em prática às vezes, sabe? Por exemplo, acordou, agradeça, porque um monte de gente já contou da gente ir de bater as botas dormindo, geralmente. Por exemplo, hoje a gente tá vivo, amanhã a gente já não sabe, entendeu? Por isso que todo dia a gente tem que agradecer todo dia quando a gente acorda, quando a gente almoça, quando a gente. Que a gente tá respirando, que a gente tá bem, entendeu? Que um monte de gente deve estar no hospital agora, passando por um momento difícil e que gostariam de ter a vida normal como nós. Então, tipo, temos que agradecer a cada momento. Tudo bem, parece ser bobo eu tá falando isso, mas, tipo, cara, é uma coisa tão bom assim, sabe? Então, tipo, gente, Deus, ele tá praticamente onipresente em qualquer lugar. Então, pode agradecer em qualquer lugar, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu colégio, na sua faculdade, qualquer lugar onde você esteja, entende? Então, isso que eu quero passar nesse vídeo pra vocês. Esse vídeo vai ser curtinho, não vai ser longo, não. E eu espero muito que vocês gostaram do vídeo, no caso. E é isso, gente. Eu precisava compartilhar esse negócio com vocês aí. Porque eu falei, gente, vou passar pra galerinha do canal. Entendeu? E é isso. Aí é isso que eu vim pra gravar pra vocês. Então, um beijão e tchau. Até os próximos vídeos.